E isso foi andando. Eu fiz um outro aborto e eu fui crescendo. Eu tava lá no mundo espiritual, chamam-se os filhos do fogo. Eu não queimava, eu podia pegar no fogo, o fogo não queimava. Eu passava em tiroteio e nenhum tiro me tocava. Eu andava de madrugada e eu ameaçava os bruxos, porque eu não era bruxa. Eu estava acima deles. Eu não saía para voar. Eu não precisava de uma vassoura, de uma agulha. Eu apenas precisava dizer, eu quero estar ali. E eu saía e ia para lá. Eu venho para o Lubango, porque o Lubango era a cidade do avivamento, como eu já disse. E quando eu chego aqui, eu começo a trabalhar e a procurar os jovens que, através dele, o avivamento podia nascer. Eu precisava ter contato com essas pessoas, precisava ver para saber como destruir, porque eu precisava olhar a pessoa para depois ir pensar como destruir essa pessoa. Fiquei durante algum tempo, comecei a trabalhar com alguns empresários da cidade e alguns pastores também, porque existem pastores que também estão envolvidos ao ocultismo. Como eu estou acima dos pastores, nós já não queríamos, no mundo espiritual não importa muito matar a carne, o físico, importa amarrar o espírito. Então, os pastores trabalhavam conosco porque na igreja nós conseguíamos amarrar um grande número de almas. E nós íamos para as igrejas, trabalhávamos com alguns pastores. Eu fico aqui no Lubango até os 18 anos, depois eu volto para Luanda, porque eu precisava ir fazer pactos com alguns retores de faculdades em Luanda. E eu vou para Luanda, fico um ano, faço o que eu tinha que fazer lá, mas depois eu tinha que voltar porque o Lubango estava até muitos jovens a orar. Então eu venho para o Lubango para tentar acabar com esses jovens. Mas quando eu chego aqui, eu começo a sentir algo diferente. Eu chego e vou e me encosto a um dos jovens e ele ministra a palavra e eu não tinha mais a minha alma, o meu espírito. Eu podia entrar na igreja e não sentia nada. As pessoas podiam orar, eu não me manifestava porque eu já estava num nível muito elevado. Quando eu chegava para destruir uma igreja, primeiro nós atacávamos a intercessão. A primeira coisa que nós procurávamos era o grupo de intercessores da igreja. Depois nós pensávamos, ouvíamos no grupo de intercessão cada um quais eram os seus defeitos para nós conseguir destruir aquele grupo. Não era muito difícil para mim porque nós os homens somos falhos, então e muito orgulhosos. Eu olhava para a pessoa e já via o historial da pessoa e da família, então eu começava a apertar aquela pessoa e principalmente eu usava o espírito de orgulho, inveja, fofoquice e espalhava contenda no grupo de intercessão. Depois nós pegávamos nos ministros de louvor, também que são pessoas que caem muito e por sinal na sua maioria são jovens. Então nos jovens era assim, mais fácil. Nós com os jovens não tínhamos dificuldade nenhuma, porque os jovens cristãos são, como nós dizíamos, cristãos mal posicionados, são aqueles que nos emprestavam o seu corpo para destruir a própria igreja. Nós espalhávamos na juventude o espírito de adultério, sensualidade, prostituição, que é o espírito de pomba-gira. Nós deixávamos uma entidade lá de pomba-gira para desviar a juventude. E depois atacávamos os pastores. O pastor só resistia quando esse pastor tivesse uma relação boa com a sua mulher, porque normalmente os pastores não ouvem muito o que as mulheres dizem. Então nós atacávamos esse pastor. Quando a mulher do pastor
fosse forte, então primeiro tínhamos que destruir a mulher para conseguir atacar o pastor. E era assim, as mulheres nós também metíamos o espírito de fofoca, altivez, sensualidade, ciúme dentro da igreja. E nós conseguíamos assim amarrar a igreja. Eu destruí vários pastores. Pastores que até hoje ministram, continuam a dirigir as igrejas. O nosso propósito não era que esses pastores fossem descobertos, mas que eles caíssem e continuassem a dirigir a igreja para nós conseguir dirigir, comandar aquela igreja. Quando o pastor peca, então nós ocultamos aquele pecado e pegamos no pastor, entramos dentro dele e começamos a dirigir a igreja. Missionária, como é que vocês faziam isso? Diz que conseguiam entrar para dentro do pastor. Como que vocês faziam isso? Faziam com demônios? Faziam com o espírito da própria pessoa? Nos explica lá como é que isto era feito. Para entrar no pastor, muitas vezes nós usávamos espíritos nossos, demônios, é que incluíamos no corpo do pastor. Como nós éramos preparados para o anticristo, então nós, mesmo sem ler a Bíblia, nós conhecemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então, nós levávamos uma filha do fogo para a igreja e começávamos a fazer com que o pastor se sentisse atraído por ela. A Bíblia diz que aquele homem que desejar uma mulher em seu pensamento, esse já cometeu pecado. O pastor não pede perdão por esse pecado. Então nós metemos um espírito dentro dele. E a partir daí aquele espírito vai trazer medo, vergonha e orgulho, principalmente. Porque quando o Espírito Santo tentar trazer à mente que ele pecou, então o nosso espírito, que também já está dentro dele, desde a hora que ele peca, contradiz aquilo que o Espírito Santo lhe diz: você, pastor, ninguém viu você a pecado. Você só desejou, mais nada. Então não precisa falar. Se você falar que você desejou uma jovem, então vai ter problemas com a tua mulher, vai ter problemas. E iam enchendo a mente do pastor, até que um dia, porque depois nós metemos a menina ao lado, a menina vai para se aconselhar, até que ele comete o ato de adultério. Quando ele comete o ato de adultério, então o principado de pombagira é que entra. E a partir daí o pastor já não tem... Esta menina, vocês preparavam para adulterar com o pastor, era preparada já por vocês? Ela já era preparada também por nós mesmos. Quer dizer, fazia parte do vosso grupo? São pessoas já preparadas. Ok. E vocês, quando entravam nas igrejas, isso conseguiam destruir com muita facilidade ou encontravam alguma resistência? Na maior parte das igrejas do Lupango foi com muita facilidade, porque dentro da igreja já há separação. Quando nós entrássemos para a igreja, já encontrávamos um grupo aqui, um grupo aí, grupo dos jovens e grupo dos mais velhos. Então era fácil causar contenda dentro daquele grupo. Era chegar, às vezes nós só precisávamos tocar na pessoa e essa pessoa se irava e afrontava o pastor, e nós mostrávamos para essas pessoas versículos bíblicos. E quando nós encontrássemos resistência, então nós questionávamos através da Bíblia mesmo. Fazíamos perguntas do tipo: Caim e Abel, quando Caim mata Abel, ele diz a Deus, quando Deus julga Caim e lhe dá o castigo, Caim diz: Deus, se eu sair, alguém vai me matar. E nós perguntávamos: quem é o povo que poderia matar Caim? Se naquele tempo a Bíblia diz que só era Adão, Eva, Caim e Abel. E então nós baralhávamos as pessoas assim com essas perguntas. As pessoas ficavam: mas é verdade, a Bíblia diz, e elas vão procurar na Bíblia e elas não conseguiam respostas. Então era assim que nós trabalhávamos na igreja. Trabalhávamos com o espírito de dinheiro, abraxas. Então nós pegávamos nele e dávamos dinheiro ao pastor. Se o pastor
fosse um homem de oração e de jejum, nós preparávamos uma mulher que não olha uma mulher bruxa para casar com o pastor. Muitas vezes a nossa igreja pressiona os pastores.